Olá, seja bem-vindo a mais um Systems Talk. Eu sou Diego Rangel, diretor de comunicações do Incluse, e aqui ao meu lado temos Bruno Soares. E aí, pessoal, tudo bom? Como é que tá, Diego? Bruno Soares aqui, voluntário da diretoria de comunicações do Couse Brasil. E vamos para mais um Systems Talk, vamos nessa. E o nosso convidado hoje é engenheiro de controle e automação e mestre em engenharia de controle e automação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Além disso, também é mestre em engenharia aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, tendo atuado mais de 20 anos em desenvolvimento e inovação em empresas como Embraer e General Electric. Atualmente, ele é gerente de projetos no Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados, atuando nos projetos dos segmentos aeroespaciais, internet das coisas e divisão computacional. Seja bem-vindo ao Systems Talk, Augusto de Conto. Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigado aí pela oportunidade, Diego, Bruno. É sempre muito bom aí contribuir e transmitir as nossas ideias, né? Pô, excelente, Augusto. Nós que agradecemos por você ter topado bater esse papo com a gente está bastante animado. Bom, acho que é isso, vamos nessa. Tendo em vista que você trabalhou bastante com essa parte de aeroespacial, né, até fica um pouco fácil, mas eu gosto sempre de fazer essa pergunta inicial, porque acredito que ainda hoje essa é uma realidade. A engenharia de sistemas aparece em determinado momento ali na nossa vida, né? Então eu queria que você contasse um pouco para a nossa audiência em que momento, seja ali da sua vida acadêmica ou da sua vida profissional, que ocorreu o seu primeiro contato com a engenharia de sistemas. Cara, o início da minha carreira profissional foi na Embraer. E nesse mercado, nesse meio, a engenharia de sistemas é quase que o feijão com arroz, é o básico, é o essencial, né? Obviamente, quando você começa início de carreira, você não tem uma visão ampla, você tem atividades mais específicas para ir realizando, né? Mas você sempre entra em contato com a visão da engenharia de sistemas mesmo, os processos, a maneira com que você estrutura o teu desenvolvimento, né? Então, eu acho que tudo começou lá nos idos de 1900 e, meu Deus do céu, não sei quando, na Embraer, quando eu tive esses primeiros contatos, engenharia de sistemas, engenharia de requisitos, todo esse formalismo que ajuda bastante a gente. Pô, muito legal, Augusto. Essa questão do contato que você teve com a engenharia de sistemas na Embraer, né? Hoje você trabalha no Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados. E aí eu queria te perguntar, qual é o papel da engenharia de sistemas em projetos de sistemas embarcados e principalmente na questão da inovação. Aqui no Instituto Senai de Sistemas Embarcados, eu acho que a gente teve uma felicidade de ter um diretor que gostava muito de engenharia de sistemas. E ele viu que esse seria uma boa maneira de você estruturar todos os seus desenvolvimentos, não só de sistemas aeroespaciais, mas como qualquer que seja a área de pesquisa. Então, em todos os nossos projetos aqui, a gente busca, a gente desenvolveu um processo de desenvolvimento bastante inspirado na engenharia de sistemas. Obviamente, a gente faz pesquisa e inovação. Então, nós não completamos, na maioria dos projetos, toda a cadeia de desenvolvimento. Aliás, todo o ciclo de vida de desenvolvimento como a engenharia de sistemas preconiza. Mas eu acho que ela foi primordial para dar bastante insights para a gente de como estruturar os nossos projetos. Eu quero dizer o seguinte: se você fizer um projeto de pesquisa aqui com a gente, independente se seja um projeto de aeroespacial, se seja um projeto de robótica, se seja um projeto de visão computacional mesmo, de IoT, as fases iniciais a gente sempre faz. A fase de definição de missão, entender os requisitos, essa fase inicial ali, que nos ajuda a ter clareza de aonde a gente quer chegar,
ela faz parte assim do beabá dos nossos processos. Não existe projeto no Instituto que a gente faça sem isso, sem que a gente tenha uma boa primeira fase, em que a gente precisa identificar claramente quais são os objetivos, quais são as necessidades, quais são as expectativas do nosso cliente e aonde que a gente quer chegar com os nossos projetos. De novo, projetos de inovação, eles nem sempre são tão, tão lineares, vamos falar assim, quanto projetos. E aí eu vou dar um exemplo aqui bem extremo oposto, né? Projeto, por exemplo, projetar uma casa construir uma casa que os passos são muito bem conhecidos e ainda assim você enfrenta um monte de problema no desenvolvimento. Mas, enfim, em pesquisa, às vezes a gente não tem nem a certeza que a gente vai conseguir obter o resultado que a gente espera. E eu acho que, nesse sentido, a engenharia de sistemas ajuda a gente bastante a entender aonde que a gente quer chegar, apoiar a gente nessa estruturação dos projetos. Pô, excelente, Augusto. Eu só queria destacar aqui um aspecto que você falou que me chamou bastante atenção, né? Você falou, beleza, a gente não percorre aqui todo o ciclo de vida do sistema que a gente está produzindo, mas as fases iniciais a gente dá bastante atenção a elas, né? E eu acho que faz muito sentido, né? Porque, independente da tarefa que a gente for fazer, é muito necessário entender o problema que a gente quer contornar, né? No caso aqui você falando da análise de missão, né? Ou a oportunidade que a gente quer aproveitar e, de fato, traduzir essas necessidades que vão surgir para, enfim, alcançar aquela missão ou aproveitar uma determinada oportunidade em requisitos que sejam claros, tenham garantir o mesmo entendimento para todas as partes interessadas, né? Eu acho que esse é um ponto de partida que é fundamental, independente do que, de fato, a gente vai fazer ou do projeto que a gente está atuando, né? Sim, definitivamente, cara. Essa fase de entender onde que a gente quer chegar, a gente executa em todo tipo de projeto aqui, não só projetos que são classicamente norteados pela engenharia de sistema, mas também projeto, até, sei lá, projeto de computação. A gente faz essa parte de identificação, faz um conceito de operação, faz os requisitos, faz uma análise de missão, obviamente com outros nomes, mas assim, a gente sempre busca executar essas fases para ter clareza de onde a gente quer chegar. Isso é engraçado, né? É interessante, né? O seguinte, quando você tem uma coisa relacionada à inovação, a engenharia de sistemas, ela te permite ter pelo menos ter uma ideia de um caminho que nunca foi trilhado, né? Você ter ou pelo menos algum norte o que seguir, mesmo sabendo que pode haver os contratempos, pode haver as frustrações normais, né? De um projeto desse tipo que é um projeto de inovação, você como falou, tá? Às vezes está fazendo uma coisa muito disruptiva, uma coisa inédita. Agora, pelo contrário, aplicar a engenharia de sistemas numa coisa que você já conhece bastante permite ser muito eficiente na condução desse projeto, né? Dessa matéria, aquela disciplina que eu já conheço muito, eu torno tudo mais eficiente e me torno mais assertivo se eu aplico bem essa metodologia. Eu queria entrar num papo que esse eu gosto muito, uma certa paixão que eu tenho, que é essa parte aeroespacial, eu gosto bastante. Sem E dúvida. eu queria que você contasse para a gente primeiro um pouco do projeto do nanosatélite VCube 1. Uhum. A gente chama VCube 1 mesmo. Não, fiquei aqui na dúvida, né? Beleza, é isso aí. Ó, tá tudo em casa, então, né? Tá tudo em casa, tá ótimo. Cara, esse projeto, ele é um projeto foi uma parceria nossa com a Visiona, Tecnologia Espacial, que é uma subsidiária da Embraer. Na verdade, esse projeto ele é da Visiona, eles que são o Prime Contractor, eles que definiram toda a parte de missão.
Nós engajamos no projeto mais ou menos depois da MDR, né? Então a parte de missão já estava definida e como tudo na vida não foi executado o que foi planejado inicialmente, a coisa evoluiu, cresceu, o projeto ganhou corpo, né? Vamos falar assim. E nós apoiamos a Visiona em alguns pontos específicos. Nós apoiamos eles na parte de segmento de solo, na parte de testes, em alguns desenvolvimentos de algumas partes internas do satélite. Então, a gente tem um pouquinho de herança de voo aqui. Mas, assim, o mais legal, eu acho, foi que nós conseguimos apoiar eles e trilhar todo o caminho junto com eles. Obviamente, o core do desenvolvimento estava dentro da Visiona, né? Em alguns aspectos, nós influenciamos, nós opinamos, nós apoiamos, participamos de algumas reuniões, mas foi um projeto espetacular, uma série de desafios, até mesmo para mim, como gerente de projeto, as coisas sempre respingavam para cá, a gente tinha que quebrar a cabeça, ver como que ia resolver, passar alguns problemas deliciosos, clássicos, que acontecem nesse tipo de situação, né? Então, nós engajamos mais ou menos depois da MDR e feito isso, foi muito interessante a maneira com que a comunicação formal da engenharia de sistemas nos auxiliou, né? Obviamente, a gente tinha um caminho aberto, a gente conversava bastante, e isso ajudava a desatar nós, mas tanto a parte de especificação, requisitos muito bem definidos, você faz, revisa os requisitos, devolve esses caminhos formais, essas documentações, auxiliaram para que a gente tivesse um resultado muito assertivo. Quer dizer, se você tem um requisito muito bem claro, muito bem definido, a tua solução ela é indiscutível, é 0 ou 1, é ou não é. Atingiu o requisito, beleza. E uma vez atingido, você sabe que vai nas camadas superiores, na camada do satélite, do sistema espacial, tudo vai funcionar muito bem. Então, eu acho que esse foi um desafio muito legal que a gente teve, que a gente participou junto com a Visiona, e acredito que a gente tenha contribuído bastante para o sucesso da missão também. Só uma coisa que eu queria complementar, ver aqui com se o Augusto podia talvez explicar um pouco, eu acho que sempre há um questionamento, né? Da importância, por que que a gente está colocando satélite? Tem muito, hoje em dia, até muitas pessoas criticando a respeito de espacial e tudo mais. Eu podia explicar também qual é um pouco dessa missão desse satélite, desse nanosatélite, o que que ele vai trazer de bom, assim, para quais os produtos que ele gera que vão ser aplicados aqui para o Brasil? Existem diversos benefícios que um projeto desses traz para o Brasil. Primeiro, vamos falar assim, formalmente, o que o projeto teórico fomentado pela Embrapa, que foi um grande apoiador nosso no projeto, né? Esse é um projeto que tinha um desafio tecnológico muito claro, tanto na parte do software do computador de bordo, o desenvolvimento do software do computador de bordo, o desenvolvimento de um sistema de controle de atitude. Isso foi um grande desenvolvimento que foi feito para o VCUB-1, e também uma parte de desenvolvimento de um SDR, um rádio definido por software.
Essas três tecnologias que foram desenvolvidas para o VCUB-1, elas não se aplicam só para o VCUB-1. Elas se aplicam para todo e qualquer satélite, seja um nanosatélite, seja um geoestacionário, do menor ao maior. Então, eu acho que o primeiro benefício óbvio é que, uma vez você desenvolvendo essas tecnologias, você tem condição de desenvolver novos satélites, novos produtos de maior porte, maior complexidade. Tá? Então, isso em termos tecnológicos. Tá? Em termos de missão do VCUB-1, tá? O satélite ele tem um sistema de rádios de coleta de dados de solo e ele tem uma câmera de altíssima resolução, uma câmera assim que, principalmente considerando um satélite de 10 quilos com 30 centímetros, o que o pessoal fez para desenvolver essa câmera nacional desenvolvida aqui no Brasil, foi um trabalho espetacular, tá? E isso faz com que a gente tenha, então, uma capacidade de obtenção de imagens que tira a dependência nossa da compra de imagens de terceiros, de outros países, de outras nações. Então, em termos de missão, coleta de dados e aquisição de imagem com uma resolução de 3 metros, que é extremamente alta para um satélite desse porte, tá? O que você pode fazer com essas imagens é uma coisa que, como eu vou dizer, existem diversas aplicações, infinitas, tanto no agronegócio, você pode pegar a parte de zoneamento urbano, você pode fazer a parte de satélites, de florestas. Existem diversas aplicações imediatas que isso traz. Agora, tem um outro aspecto que eu acho que é o mais interessante, que é o seguinte: uma vez você tendo que desenvolver um satélite, que é uma coisa complexa, você se capacita a desenvolver coisas complexas. Não é que você precise fazer satélite o resto da tua vida, tá? Quer dizer, óbvio que você vai, mas uma vez que você, poxa vida, está fazendo um satélite que tem requisitos mecânicos extremamente apertados, você vai obrigar o teu fornecedor aqui do Brasil a se qualificar num desenvolvimento de estruturas mecânicas, por exemplo. Só estou dando um exemplo que atenda a esse requisito. Beleza. Uma vez que esse cara é capaz de atender esses requisitos, ele pode pegar esse conhecimento que ele adquiriu e, sei lá, transbordar para a indústria médica. Agora você não precisa fazer satélite, agora você também tem capacidade e competência para eventualmente desenvolver um sistema médico. Quer dizer, isso que eu acho legal dessa indústria, de todas as indústrias de alta tecnologia, que por mais que eventualmente a gente receba crítica sobre como seria melhor gastar o dinheiro, eu acho que o que você precisa considerar é que, uma vez você desenvolvendo um projeto desses, você capacita o Brasil, a nação, a atender diversas indústrias e coloca a gente na ponta, né? Coloca a gente numa condição de fornecedor, numa condição de quem está querendo brigar com os grandes. Senão a gente vai ser um grande produtor de commodities para o mundo. Não que não seja válido, o agro é um espetáculo, mas assim, a gente precisa se capacitar em todos os setores. Ainda mais tendo a dimensão, né, do nosso país, a gente não tem por que se restringir a isso. Não, sem dúvida, sem dúvida. Exatamente. Augusto, nós sabemos que o satélite, né, que é o VCUB-1, ele foi lançado
pelo Falcon 9 da SpaceX, certo? Uhum, uhum. Então, eu queria aqui pedir para você compartilhar um pouquinho com a nossa audiência de como foi essa experiência, enfim, como é que isso aconteceu. Cara, ai, essa experiência foi demais. A primeira foi demais, teve os bons as coisas boas e as coisas ruins. O lançamento pela Falcon 9, primeiro que ia ser no Cabo Canaveral. Essa era. Então estava todo mundo fazendo as malas e comprando as passagens para acompanhar o lançamento lá no Cabo Canaveral, né? Eu mesmo já estava com o passaportinho louco para ser carimbado. É, só que, infelizmente, o lançamento ele foi para. Eles transferiram para a base de Vandenberg, se não me engano, se não me falha a memória, que é um complexo militar do governo dos Estados Unidos. Quer dizer, uma vez estando dentro de um complexo militar, toda aquela tua expectativa que iria ter uma sala de imprensa, algum lugar que você pudesse acompanhar o lançamento, foi por água abaixo. Para vocês terem uma ideia, eu acho que 3 ou 4 engenheiros da Visiona apenas foram fazer lá a integração do satélite no veículo lançador. Isso sob extrema pressão e rigor de credenciais. Me relataram que foi uma experiência bem complicada nesse sentido, né? Uhum. Mas, enfim, o lançamento de um satélite, para quem está mais familiarizado, não é uma coisa tão com uma hora marcada tão certa assim. Quer dizer, a nossa expectativa é que ele fosse lançado na data, a primeira data que eu tinha era 1º de abril. Aí, blá, blá, problemas, tal, agenda, aí eu acho que foi lá para o dia 13 de abril. E ele tem o momento certo do lançamento, mas eventualmente eles cancelam por condições cancelam não, adiam, né? Por condições meteorológicas, por diversas condições. Se eles veem que pode existir alguma falha, alguma coisa que leve à falha, eles preferem adiar o lançamento. Ele estava marcado, eu acho que era para as 9, não, minto, para as 11 da noite, tá, na costa leste. Isso dava 3, 4 horas da madrugada. Então, por uma semana, todos os dias, às 4 horas da madrugada, o meu celular tocava para eu me acordar, daí eu acordava, daí eu ia para frente do computador, no canal do YouTube, para acompanhar o lançamento, ficava ali na expectativa, e daí adiava. Daí tudo bem, vamos lá, próximo dia. Até que. Nossa, que aflição. É. Você vai, não, hoje vai, não, putz, adiaram, tá, tudo bem, vamos lá, vai ser amanhã. Daí no dia seguinte, não. Daí agora adiou para mais 2 dias. Eu acho que eu acordei umas 4 ou 5 vezes no meio da madrugada para assistir o lançamento. Cara, mas é uma emoção muito, muito diferente, eu acho, sabe? Um projeto desses é um projeto que você dedica 5 anos da tua vida e bastante cabelo branco. Não Exato. que o lançamento represente a conclusão do projeto, né? Depois ainda tem mais um monte de coisa para acontecer, mas eu acho que o lançamento é um momento bem emblemático, assim, que bom, beleza, é o momento de não tem volta. Agora vai lançar, agora vai ou não vai. É Então um marco, né? exato, é um marco muito, muito importante do projeto. Então é uma emoção assim. Eu comemorei um monte, foi muito gostoso. Pô, muito legal, Augusto. Eu, ainda falando um pouquinho sobre o VCUB 1, só algumas coisas que eu pesquei aqui, né? Você falou que
É um projeto, foi um projeto, né? É um projeto muito desafiador e um projeto muito complexo e que, por ser muito complexo, é um projeto que acaba arrastando parte da indústria brasileira para frente, né? Tentando impulsionar a indústria brasileira para, enfim, ultrapassar alguns obstáculos que foram observados ao longo do projeto. Uhum. Você tinha mencionado, né, que a comunicação formal de engenharia de sistemas foi algo que ajudou bastante nesse projeto e tinha me chamado também a atenção o fato que você falou que quando vocês integraram no projeto, a missão já estava definida, né, pela Visiona, né? Uhum. Aí eu Uhum. queria entender um pouquinho mais assim em relação às atividades de engenharia de sistemas, como é que foram as atividades do seu grupo de trabalho nesse projeto tão complexo? Cara, então, os momentos iniciais ali, né, da engenharia de sistemas, a definição de missão, a gente não participou. Mas nós entramos para desenvolver o segmento de solo, segmento de a parte de testes dos sistemas de comunicação do satélite, não a ground station, mas a parte de plataformas de coleta de dados para justamente validar o canal de comunicação de coleta de dados do satélite e também no desenvolvimento de equipamentos de teste para fazer a integração do satélite, né? A parte de testes do computador de bordo, o VDH. Assim, então a nossa entrada no projeto ela aconteceu a partir de um documento de requisitos, formalmente falando. Então, formalmente falando, a gente tinha uma spec do que era esperado que os nossos sistemas fizessem, né? Qual que eram os requisitos, então, dos sistemas que nós estávamos desenvolvendo. Então, isso para a gente, ele foi bastante... Cara, aí o teu trabalho fica fácil, entre aspas, porque tu Quando os sabe que requisitos estão bem escritos, né? é isso. Quando os requisitos estão bem escritos, quando os requisitos estão bem escritos, bem observados. Bem observado. Mas assim, nós tivemos, eu não me recordo quantos foram, mas eu acho que dois ou três requisitos que a gente teve que conversar com a Visiona e entender, pedir para esclarecer, eu ia dizer clarificar, Aham. para esclarecer os requisitos. Os requisitos, de um modo geral, eles vieram muito bem escritos, ainda bem, pessoa Pô, isso é bastante muito legal. competente nisso, né? Então, Imagino que para um projeto dessa complexidade, né, consigo imaginar que a quantidade de requisitos, então, dois ou três requisitos que você teve que chegar e tirar algumas dúvidas, acho que dá para dizer que o trabalho de requisitos, de engenharia de requisitos feito anteriormente foi muito bem feito, né? não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito eu entendo que o trabalho de requisitos foi muito bem feito mesmo. Ah, era tudo muito bem especificado, tinha uns TBDs ali no meio, que é normal, TBDs Sim. não, TBCs ali no meio, que é normal nas fases iniciais, a coisa vai evoluindo, aí esses TBCs viram TBDs viram TBCs, TBCs viram requisitos firmes, né, congelados, Uhum. mas foi um trabalho muito bem feito. E isso para a gente foi bom, isso para a gente foi maravilhoso você poder ter clareza e alguns poucos ajustes só no meio do caminho. Eu acho que isso também ressalta, né? Quando você falou, né? A gente entrou já com um documento de requisitos, e aí vocês entraram já pensando na parte de testes e avaliação para conseguir verificar e validar esses requisitos. Eu acho que isso mostra a importância
dos processos de verificação e validação já nas fases iniciais do ciclo de vida, né? Porque com alguma frequência eu acho que ocorre um certo erro de pensar que, ok, a verificação e validação, eu vou pensar isso aqui lá na frente, e quando precisar pensar sobre isso aqui, eu vou quebrar um pouco a cabeça a respeito disso. E aí eu acho que uma coisa muito válida do que você trouxe para a gente, né? De que, ok, eu tenho o conjunto de requisitos, então antes de até seguir em frente com isso, deixa eu me assegurar que eu consigo testar, verificar e validar esses requisitos, né? Isso é muito importante. Assim, a validação dos requisitos, ela tem que acontecer logo, e justamente uma boa validação de requisitos te garante que você vai ter os requisitos claros e execuíveis, né? A postergar a verificação é você dar um belo tiro no teu pé, tá? Assim, Exato. é óbvio que, bom, é óbvio, não sei se é óbvio para mim é óbvio, né? Que você não tem condições de, numa fase inicial, ter clareza como é que vai ter ser o teu test case. Então, é óbvio que isso, a coisa vai evoluindo e você vai melhorando ao longo do projeto. Mas eu acho que o pensamento de, beleza, como que você vai verificar? Isso daqui você vai fazer por teste, beleza. Isso daqui você vai fazer por análise. Isso é muito importante você ir construindo esse conhecimento junto com os requisitos. Agora eu estou falando aqui a minha visão de gerente de projeto, porque senão lá no final tu não vai ter orçamento, tu não vai ter prazo. Não, deixa para pensar lá, deixa para pensar lá. Beleza, daí você deixa para pensar lá, daí você não, eu tenho que construir tudo isso daqui para você verificar os requisitos lá na frente, meu amigo. Aí teu cronograma vai para o É, brejo, aí tua expectativa de custo vai para a casa do chapéu, porque justamente o fato de você começar a pensar nisso desde o início te dá a capacidade de planejar, até mesmo em termos de recurso, o que você vai precisar lá na frente. Augusto, eu agora queria trocar, né, não exatamente do tópico, mas começar a falar de um outro projeto que você é gerente, que é a Constelação Catarina. Então, eu queria Uhum. que você pudesse fazer mais ou menos da mesma forma, explicar para a gente o que se trata a Constelação Catarina, né? Em que fase do projeto que ela está, o que está acontecendo e como que a engenharia de sistemas é importante aí para o andamento desse projeto, como tem sido aplicado, pontos que você possa destacar para a nossa audiência. Cara, a Constelação Catarina é uma iniciativa de uma constelação de satélites. Função primária, vamos dizer assim, é apoiar tanto a parte de defesa civil quanto o agronegócio. É isso que tá definido como função primária da constelação. Então, nós queremos a inspiração, só para vocês terem, contando um pouquinho da história, né? A inspiração foi quando, da constelação, ela disse assim, tinha uma bancada de deputados aqui do estado de Santa Catarina, e a gente teve um evento climático extremamente forte, que foi o furacão Catarina, e na verdade a constelação, o Catarina da constelação vem até do nome do furacão e não do nome do estado, como a gente normalmente intui, né? Então teve esse evento climático severo e os gestores públicos, eles se perguntaram o que a gente pode fazer então para que sejamos menos afetados ou que nós consigamos prever melhor esses eventos, consigamos nos antecipar desses prejuízos. Essa foi a inspiração da Constelação Catarina.
Obviamente, é bem arrojado, é um objetivo bem arrojado que você não faz simplesmente com um satélite, ou É. até mesmo com uma constelação de satélites. Segmento Mas satelital é apenas um, né? Dentro é, o do... seg... Isso, o segmento satelital é um componente de todo de todo esse emaranhado de sistemas, né? Mas, enfim, a ideia foi daí que surgiu a constelação Catarina. Então, a gente está desenvolvendo um conjunto de satélites, nós, Instituto Senai, a Universidade Federal de Santa Catarina também está participando da constelação Catarina. Estamos em conjunto com a Agência Espacial Brasileira, e nós estamos desenvolvendo, então, um conjunto de satélites que, digamos assim, não é a missão do satélite, mas a missão da constelação é essa, é apoiar então, a defesa civil nesses aspectos. Obviamente, as coisas não são tão... Quando a gente vai para a execução, para a prática, a gente bate em restrições de orçamento, restrições de prazo, diversas restrições que não permitem que a gente execute tudo que a gente gostaria, né? Mas nós estamos, então, desenvolvendo os primeiros satélites e com a visão de que, então, em médio prazo, a gente tenha uma constelação, e essa constelação, sim, com cada satélite com uma missão nesse sentido. Então, bom, em termos de engenharia de sistemas, eu acho que a primeira coisa que é importante, que foi importante, foi justamente fazer uma fase de definição de missão muito bem escrita, tá? E isso nós aprendemos na dor e no amor e na dor, assim. Nós tivemos um processo de revisão da etapa de missão bem rigoroso mesmo. O professor Christopher, que até já participou aqui do canal, presidiu a nossa banca, e isso foi sensacional. Assim, foi doloroso? Foi. Mas foi doloroso? Foi doloroso. Não posso dizer que não. Mas foi muito bom, porque isso deu clareza para a gente do que serve o satélite, onde que a gente vai chegar, mas o que esses primeiros 2 satélites vão fazer. Então, passando ali, tendo clareza dos objetivos, tendo clareza da missão, isso permitiu com que a gente justificasse muito bem as nossas escolhas. Porque, cara, a gente como engenheiro, vamos lá, por que você colocou isso daqui aqui? Ah, porque é legal. Não, porque vai ser importante, porque eu estou vendo que Exatamente. lá na frente vai precisar, eu acho que sim, entendeu? Não, mas por que você colocou? Tá, mas isso daqui está rastreado, tem um objetivo de missão que te justifique esse componente que tu está colocando aqui no sistema. E tinha muita coisa da nossa experiência. Não, isso daqui precisa porque, cara, é óbvio que precisa. Não, mas por que precisa? Isso está rastreado aonde? Qual que é o lastro que te garante que esse sistema, que isso tem que ser feito dessa maneira e não de qualquer outra coisa? Então, eu acho que uma vez que você faz uma boa fase inicial ali de missão, de definição da missão, nós passamos pela MDR, daí na sequência nós passamos pela SRR, fizemos, obviamente nós não escolhemos algumas revisões, né? Mas nós fizemos a revisão de missão, fizemos a revisão de requisitos de sistema, nós passamos antes, né? E isso fez com que a gente chegasse com muita confiança
nas etapas seguintes. Então, nós passamos a PDR e hoje é confortável dizer que o que tem dentro do satélite está muito bem justificado, está muito bem lastreado. Então, em que fase que nós estamos? Nós passamos pela PDR, a PDR aconteceu em janeiro, e nós estamos agora no detalhamento, no design detalhado do satélite. Fizemos algumas provas de conceito, e agora a gente está indo para a CDR. Tomara que aconteça, a expectativa é que ela aconteça final do ano, por aí. Pô, bacana, muito bom saber disso, saber da evolução, né? Eu gostei muito Uhum, de como você pontuou. Mais uma vez, né? Acho que só reforçou. Você já tinha falado isso lá no V-Cube 1, a respeito de como que é importante definir a missão, definindo, e a uhum, partir disso rastrear tudo, né? Manter essa rastreabilidade agora com o exemplo da constelação Catarina também. Isso é um grande aprendizado. Existem pessoas ainda que questionam, né, o porquê de tanto. Vou falar, é um processo doloroso. Então, nem todo mundo está disposto a passar por isso. E aí, eu quero fazer um gancho com a minha próxima pergunta. Por quê? Você está vestindo também não só o papel, o chapéu de engenheiro de sistemas, mas de gerente de projetos, que está com uma preocupação, parte de cronograma. Queria que você comentasse essa relação da engenharia de sistemas, né, com o gerenciamento de projetos. Como é que funciona? O que tem de sobreposição das atividades? O que você identifica de diferença de um para o outro? Eu vejo muitas vezes, quando eu converso com alguém que ainda não está familiarizado com a engenharia de sistemas, tende a confundir com gerenciamento de projetos, né? Então, se uhum, é, uhum. ampliar um pouquinho essa discussão. Vamos falar primeiro da sobreposição. Custos, cronograma e riscos. Isso é o beabá. Isso é a sobreposição. A engenharia de sistemas, ela está preocupada com os riscos. A engenharia de gerenciamento de projeto também, tá? A parte de custos, engenharia de sistemas tem que ficar fazendo projeção de custos do projeto. Eu não sei formalmente, mas eu acredito que não. Mas se o engenheiro de sistemas não tiver alinhado com as restrições de projeto, você não consegue executar o que tá planejado. Eu acho que essa é uma dobradinha importante. O GP com o engenheiro de sistemas, gerente de projeto e engenheiro de sistemas, eles têm que estar bem alinhados nesses aspectos. Até mesmo que, eventualmente, meu caro, você vai ter que tomar decisões baseadas em aspectos programáticos. Eu quero fazer esse teste, mas não tem dinheiro, não tem recurso para isso. Poxa vida, pois é, não tem. O que eu vou fazer? Bom, então vamos tentar um outro teste, vamos fazer uma análise. É óbvio que é bom você testar tudo e ter certeza que tudo está muito bem testado, né, para você ter garantia. Mas às vezes você tem que eu não endereçar, às vezes você tem que ser criativo nas suas soluções e entender que você não tem dinheiro infinito, você não tem tempo infinito, tá? Não adianta você querer fazer a melhor coisa do mundo e morrer na praia, tá? Então, eu acho que eu sei que a engenharia de sistemas ela quer garantir que a coisa funcione. Tá? Eu entendo isso. Mas a visão do GP é o seguinte, cara, tudo bem, mas eu tenho um custo aqui, eu tenho um budget, né? Você tem budget de potência, de peso, de massa, de peso não, você tem budget de massa, você tem budget de link, e eu tenho budget de dinheiro, né? E a gente tem que e a gente tem que trabalhar com essas restrições do projeto durante todo o desenvolvimento. Então, obviamente, o gerente de projeto ele tem preocupações diferentes.
Mas se não tiver alinhado, e é por isso até agora eu vou fazer até um gancho lá atrás a questão da verificação, né? Não adianta você querer fazer um plano de verificação perfeito ou deixar para ver lá na frente e o GP aqui não está preparado para isso, para aguentar ali o teu plano, para executar o teu plano de verificação. E aí, como é que faz? Aí fica aquele desespero. Não, é melhor você já homeopaticamente e gerenciando ali os stakeholders, conversar com o patrocinador e dizer, olha, tá complicado, eu vou precisar de um pouco mais aqui, dá para cortar ali, mas aqui a gente vai ter que estender um pouco. É, não existe, talvez exista em algum outro país, mas com a gente o cobertor é curto e a gente tem que trabalhar com todas as restrições do projeto, não tem jeito. Pô, isso faz muito sentido. Uma coisa que eu pesquei aqui, por favor, Augusto, você fala se faz sentido pensar dessa forma, é que, no final das contas, né, as competências do gerente de projetos são muito importantes para o engenheiro de sistemas, até para que o engenheiro de sistemas tenha uma noção melhor da realidade do tipo de projeto que ele está inserido. E Uhum. eu acho que a volta também é verdadeira, né? As competências de engenharia de sistemas também são muito importantes para os gerentes de projetos, né? Justamente para saber lidar com diferentes partes interessadas e ter mais ou menos uma noção da complexidade do projeto como um todo. Cara, eu não tenho dúvida que para você ser um bom gerente de projetos nessa área, você tem que saber engenharia de sistemas. Eu não tenho dúvida disso. Talvez você não tenha que saber na vírgula, talvez você não tenha que ser o especialista do assunto, mas você tem que Uhum. saber a linguagem, você tem que saber conversar, você tem que entender você tem que saber conversar com o engenheiro de sistemas, assim como o engenheiro de sistemas tem que saber conversar com o gerente de projeto, entender essas restrições de cada um e ver como que a coisa pode fazer. Porque também, se você for um engenheiro, um gerente de projeto by the book, digamos assim, que tá só ali preocupado com o que manda a tua planilha, vamos falar assim, você, Uhum. você vai acabar com o teu projeto, porque você vai dizer para o engenheiro, ó, tua restrição é essa que vira. Não, você tem que Exato. entender de engenharia de sistemas para dizer assim, tá bom, cara, entendo, realmente, isso é importante. Ah, vou dar um jeito, vou fazer malabarismo no sinal aqui para ver se eu consigo mais um recurso ou mais um prazo aqui, porque realmente isso que você está me pedindo é realmente importante e o sucesso e se não for executado, o sucesso da missão está comprometido. Excelente, excelente. Uma outra coisa, né, que você tinha falado é que você tinha mencionado anteriormente, quando você falou da constelação Catarina, né, que, pô, foi um processo muito doloroso, embora tenha sido muito proveitoso também. Acho que, de uma forma geral, né, você acaba sendo inserido em projetos muito desafiadores, projetos de elevada complexidade e que exigem uma equipe bem preparada para conduzir as atividades necessárias, né? Então, nesse sentido, eu queria te perguntar como você aborda o desenvolvimento e o treinamento de uma equipe, considerando as competências individuais e o sucesso do projeto como um todo. A gente tem uma sorte que a gente tem a UFSC aqui, que tem belos laboratórios, que tem engenheiros muito bons, professores muito bons. Então, a gente consegue buscar aqui do lado de casa equipes boas. Não necessariamente todos os pesquisadores eles vêm da UFSC, a gente tem pesquisador do Brasil inteiro aqui no Instituto, né? Mas a gente sempre busca identificar quais são as competências que a gente precisa no desenvolvimento do projeto para, assim, buscar as pessoas, selecionar as pessoas certas para as posições certas e também
eventualmente, na falta de uma competência, construir essa competência nas pessoas que a gente tem, né? Então, existem aspectos da constelação Catarina, por exemplo, que a gente não tem todo o expertise técnico dentro da nossa equipe, mas aí a gente busca os outros laboratórios, ou outras pessoas, ou outros especialistas para nos auxiliar, nos treinar. Isso é natural, eu acho que em todo o projeto, né? Nós temos um core, uma equipe mais voltada, vamos falar assim, na parte de sistemas eletrônicos, hardware, firmware e tudo isso que envolve. A gente tem até porque esse é o nosso DNA como Instituto de Sistemas Embarcados, né? Mas tem outros aspectos que a gente está desenvolvendo. Você está aqui, por exemplo, a parte térmica, que não faz parte do nosso DNA, mas a gente precisa para o projeto, então a gente busca o pessoal, tem a professora Thalita, da Federal de Santa Catarina de Joinville, que tem grande conhecimento na área, e a gente sempre tem que agregar essas pessoas para nos apoiar e nos auxiliar, porque afinal, no final, o que todo mundo quer é o sucesso da missão. Exatamente, exatamente. Ainda nesse contexto, né, das equipes de trabalho, né, ambientes de trabalho, eu queria também te perguntar como é que foi a sua experiência ao trabalhar em um ambiente global com times nos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Brasil, né? Quais foram os desafios que você encontrou e como você conseguiu lidar com essas diferenças culturais, que imagino que sejam bastante. Você sabe que teve uma coisa muito legal que aconteceu, que foi uma coisa que eu achei muito legal, que logo que eu entrei nesse projeto, ah, com essa equipe, né? Ele era gerente de programa, inclusive, não era nem gerente de projeto. A primeira coisa que ele fez foi: teu passaporte tá vigente, tá ok, teu visto tá ok, então vem para cá. E daí eu fui para os Cara, que Estados legal. Unidos. Tipo assim, foi a primeira coisa. Não, tá. Eu acho que com um mês de projeto eu estava nos Estados Unidos. Uhum. E isso me ensinou que o aspecto humano cara, é primordial para o sucesso do projeto. Todo mundo remoto, tal, você tem uma visão do cara. Eu fazia reuniões quase que diárias com o pessoal, você tem uma visão. Aí, a partir do momento que você conhece o cara, que você vai tomar uma cerveja com ele no boteco, cara, você diz: nossa, aquele cara é gente boa mesmo, parece que quebra o gelo, e essa foi uma lição, assim, muito importante que eu aprendi, tá? Por mais que o projeto seja remoto, por mais que tenha gente do mundo inteiro, eventualmente, cara, quando você conhece a tua equipe cara a cara, presencialmente, muda. Essa foi uma grande lição, assim. Muda a maneira com que você vai tratar os teus colegas, muda a maneira com que eles vão te tratar, cria um vínculo ou qual que é o melhor termo, assim, cria uma amizade até que Uhum. ajuda muito no desenvolvimento do projeto, tá? Eu acho que quebra uma barreira bem interessante. Isso foi uma lição muito importante que eu aprendi ali, trabalhando com um time global. Quer dizer, apesar do time ser global, você tem que quando você tem a oportunidade de conhecer as pessoas pessoalmente, ajuda bastante. Obviamente, eu tive colegas alemães, eu tive colegas chineses nos Estados Unidos, cheio de chinês, e você tem as questões culturais, tá? As questões culturais, elas são
você tem que aprender a lidar com isso. Você tem que aprender a lidar com o alemão, você tem que aprender a lidar com o americano, você tem que aprender a lidar com o chinês, que, que e da mesma maneira eles têm que aprender a lidar com o brasileiro, né? Não estou só criticando os outros agentes. Você tem que entender a cultura de cada um, sabe? O alemão, poxa, teve um dia que o alemão disse, pessoal, é 4:30 da tarde, estamos no verão, aqui está fazendo sol, eu estou saindo, tchau. Coisa que para um americano, tipo assim, cara, eu tenho 2 meses de sol por ano, tem sol lá fora, 4:30 da tarde, tchau, entendeu? Exatamente. Tá justo. É, é justo. Coisa que o americano, que é mais trabalha, você tem que entender isso, você tem que se adequar com isso, você tem que entender que o povo chinês ele é mais na dele e tal, que ouve mais, fala menos, e entender isso. Você tem que entender que o americano, o cara é direto. Ele diz, olha só, o alemão também, o alemão até mais que o americano, sabe? Um feedback que eu tive aqui, isso foi interessante. Um feedback que eu tive quando eu voltei para o Senai, quando eu entrei no Senai, no Instituto de Inovação, que eu tinha vindo dessa empresa americana, cara, tu tá muito americano, tu tá muito direto. As pessoas, eu ia com os dois pés no peito, tá? A Não, pô, mas tu gente, tá, tu tá a entrando gente com os dois pés no remancheia, né, peito. para falar, né? A gente É, tá. o brasileiro, pô, o cara vai ficar ofendido se você falar com ele desse jeito. Coisa que quando você está lidando com o americano, cara, mas o que eu falei de errado? Eu só falei a verdade. Mas, poxa, não precisava. Mas eu só falei o que precisava. Entendeu? Não é bem É. assim. Aqui a gente tem Então, eu muito acho que. a técnica do sanduíche, né, para falar às vezes, né, para falar alguma coisa que você sabe que a pessoa vai ficar desconfortável, aí você usa a técnica do sanduíche, que é começar ressaltando o aspecto positivo, né, da pessoa, Aham. aí você ressalta o aspecto positivo para a pessoa se sentir mais confortável, aí você vai lá, faz a crítica que você precisa fazer, e depois você coloca o outro pão por cima ali para falar assim, não, beleza, mas isso aqui está muito bom. Enfim, a gente tem é uma questão cultural nossa, né? Realmente tem essas É, diferenças. tem essas diferenças, entendeu? Essa questão cultural do brasileiro que fica ofendido se você disser o teu trabalho não está bom. Mas é Uhum. verdade, o trabalho do cara não está bom, ele tem que melhorar aqui nesse aspecto. Não, não pode falar desse jeito, o cara vai ficar ofendido, sabe? Então, essas questões culturais, assim como eu acho que eu devo ter tomado belos coices no início da minha carreira ali, quando eu comecei a lidar com os americanos, tomava o que nós brasileiros entendemos como coice, mas o cara, na verdade, estava só falando, pô, melhora aqui esse aspecto, sabe? Então, eu acho que essas questões culturais são interessantes, sabe? Mas assim, o segredo é não se ofenda, entenda como é que é, não vá com os dois pés no peito, é, com qualquer que seja, é, é, e entenda que tem aspectos diferentes em cada uma dessas pessoas, em cada uma dessas culturas. Excelente, bom. Isso é realmente um bom lembrete, né? Sempre que for trabalhar aí não só quando a gente trata de equipes que estão espalhadas pelo globo, mas também até mesmo regionalismos, né? Nossos estados aqui, estamos num país de dimensões continentais, e às vezes até esses regionalismos também a gente tem que considerar. Augusto, eu queria fazer a seguinte pergunta agora. Como você enxerga o futuro da indústria aeroespacial brasileira? Tendo em vista que você está tão imerso nesse setor industrial, o que você poderia comentar a respeito? Qual é a projeção que você faz aí para os próximos anos, curto, médio e longo prazo, conforme você preferir? Vou falar um pouco da indústria aeroespacial global. A gente está no momento no New Space, que a gente
que é a entrada da indústria privada no setor aeroespacial. Quer dizer, até um tempo atrás, até a década de 80, não sei, você tinha grandes players ali, você tinha a NASA, você tinha eram questões de governo, né, de Estado, vamos falar assim. E daí, obviamente, existem grandes indústrias por trás disso, com projetos é, com porte extremamente elevado. Só que a coisa foi popularizando, foi popularizando. De 2000 para cá, do ano 2000 para cá, a quantidade de satélites que foi lançado, principalmente com o advento ou com a popularização dos mini, dos nanosatélites, né, fez com que a indústria privada entrasse no jogo. O Estado, ele continua sendo importante, principalmente mundialmente falando, tá? Mundialmente falando, o Estado continua sendo importante, principalmente nas missões de maior risco, missões de exploração espacial. Eu acho que essa área, missões que estão na fronteira da ciência, isso é importante o Estado. Mas, digamos assim, a órbita terrestre baixa já é mercado comercial, tá? Nesse sentido, eu fico até um pouco preocupado, porque agora a gente não está mais brigando com a NASA ou com seja lá qual for a instituição, agora a gente está brigando com a SpaceX. E tem muita empresa no mercado, tem muita empresa no mercado, tem muita startup no mercado, é, tem muita empresa que está ali buscando o seu lugarzinho ao sol. Nesse sentido, eu acho que o Brasil ele precisa acordar, ele precisa entender isso, ele precisa entender que se ele quiser estar presente no espaço, ele vai ter que estar no mercado espacial. É uma questão comercial agora. Eu acho que a gente precisa um pouco mudar a mentalidade dos nossos brasileiros para entender que é briga de foice. Eu acho que o Brasil, a gente ainda precisa se desenvolver. Nós não temos condições de competir internacionalmente com esses grandes players, nós não temos. E nesse sentido, a gente ainda precisa que o Estado injete recursos para que a gente consiga se desenvolver e para que a gente consiga brigar de igual para igual com essa turma que está ali, tá? Que tem hoje você consegue, quer dizer, outro dia eu estava vendo uma apresentação de uma empresa que está fazendo uma estação espacial privada, quer dizer, não é estação espacial internacional. Agora eles estão com um modelo e até 2030, eu acho, eles querem ter o primeiro módulo da estação espacial privada deles em operação. Quer dizer, é uma situação um pouco complicada para nós brasileiros, que somos apaixonados por isso. Se você pensa globalmente, nós precisamos nos desenvolver ainda, nós precisamos de recursos federais ainda nesse sentido, mas a gente não pode ficar achando que a gente sempre vai receber dinheiro do Estado e ele sempre vai. Não, ele tem que impulsionar a gente, mas a gente tem que ver negócio. A gente tem que ter uma visão capitalista do espaço.
E nesse sentido, eu acho importante a gente entender que o mercado espacial não é só satélite e lançador. O mercado espacial é tudo, toda a cadeia que está relacionada aos satélites, lançadores e que está ligada ao espaço. Então, se você tem uma empresa que faz, sei lá, agricultura de precisão utilizando imagens de satélite, meu amigo, tu está no mercado espacial. E eu acho que é nesse lugar que eu acho que a gente tem que a gente tem que enfiar o pé no acelerador com força, tá? Porque é aqui que a gente talvez tenha oportunidade de crescer, tá? No desenvolvimento de objetos espaciais é difícil mesmo. O custo de um satélite no Brasil é muito caro, tá? Quando você vai converter para dólar, quando você vai colocar imposto em cima, é uma situação bem complicada, mas eu acho que a gente tem que trabalhar na cadeia inteira. Esse é o meu entendimento. Nós temos que trabalhar na parte de serviços, no desenvolvimento de soluções que utilizem o sistema espacial, no desenvolvimento de, de equipamentos que trabalhem com o sistema espacial e não ficar achando que é só satélite e lançador. Entender a cadeia completa, entender que talvez a gente consiga desenvolver alguma tecnologia, sei lá, mecânica para desenvolver um componente para integrar no satélite, eventualmente. Não precisa fazer o satélite inteiro, mas participar da cadeia globalmente. Não adianta ficar esperando que o presidente da República, na sua boa generosidade, ou o Congresso, na sua boa generosidade, fique injetando dinheiro aqui. A gente vai ter que ir para a briga. Se a gente quiser ganhar nesse setor, a gente vai ter que ir para a briga. Pô, excelente, excelente. Augusto, muito obrigado, cara, enfim, por nos dar também um pouquinho dessa visão, né, da indústria aeroespacial mundial e até o contexto em que o Brasil está encaixado, né, nessa indústria. É, Queria mudar um pouquinho aqui o foco da discussão, né? A gente falou muito sobre projetos complexos, sobre ambientes desafiadores, né? A gente sabe que nesse tipo de projeto, né, realmente é importante a gente se sentir imerso, né, para a gente conseguir absorver o máximo possível, mas a gente sabe também que é importante a gente conseguir abstrair, principalmente quando a gente não está nesse ambiente, né? Quando a gente está em casa, enfim. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar se você tem algum hobby ou o que você faz para conseguir também se desconectar um pouquinho enfim, de todo esse contexto que a gente falou. Bom, eu tenho família, eu tenho, então, muito do meu tempo, o tempo que eu não tô conectado, eu tô com a minha família. Eu O que é um hobby tenho, muito válido também, né? que é um Diga-se de hobby muito passagem. válido. Ah, às vezes eu mexo com marcenaria, vira e mexe, eu tô arranjando algum problema para resolver ali. É, Obviamente, como tá no nosso DNA, o meu DNA, sistema embarcado, então eu sou desenvolvedor robilista de sistemas embarcados, então eu tenho todos os projetos que eu tenho do Instituto, mais os meus aqui de casa. Olha Eu aí. tenho, Nada como, né, trabalhar, ter o hobby daquilo que você trabalha já, porque você já sabe bem sobre o assunto. Exato. exatamente. Eu fico atualizado, às vezes eu vou atrás dos pesquisadores lá do Instituto pedir, escuta, como é que você está resolvendo esse problema que eu estou com ele lá em casa para qual, qual que é o processador que você está usando aí? Ah, esse processador é bom. Ah, beleza. Tipo assim, sabe, questões para a gente se divertir um pouco em casa. Eu sempre fui apaixonado por sistemas eletrônicos, sempre essa parte de eletrônica embarcada. Então, por mais que eu esteja num desafio de gestão, um desafio gerencial, eu não largo aqui os meus kits de desenvolvimento e os probleminhas aqui que a gente inventa para resolver dentro de casa. Que legal, cara. Muito legal mesmo.
Outra coisa, Augusto, agora a gente já está encaminhando aqui para o final do nosso programa, né? E tem uma outra pergunta também que, além da do hobby, é tradicional para a gente terminar num clima mais menos técnico e tal. É uma dica, talvez, de um livro, alguma coisa, um filme, algo que você acha que vale a pena, uma dica cultural que vale a pena compartilhar com a nossa audiência. Mas assim, ó, tem um livro que eu li que eu achei muito importante para mim, não tem nada a ver com esse assunto técnico, que se chama Aproveite Cada Sanduíche, do Lee Lipsenthal, tá? É um livro que fala sobre morte, mas é a história de um médico que descobriu que ele ia morrer. Então, a partir desse momento, ele passou a aproveitar cada sanduíche e aproveitar a vida. Eu acho que é um livro que merece ser lido. Tá? É um livro que merece ser lido porque ele trata a morte de uma maneira bem leve, de uma maneira, bom, relativamente Tão leve, né? leve quanto pode se tratar a morte, né? Quando se pode se tratar a morte, mas eu acho que é um livro que ele traz para a gente uma visão de aproveite sua vida, não espere para amanhã, de viva cada momento, assim, que merece ser lido. Eu acho que, pronto, eu respondi um livro não técnico. Excelente, excelente. Excelente. Faz parte, né? Quando você é engenheiro de sistemas, a gente tem que pensar em tudo, né? Até o desfazimento. Exatamente. Mas é um livro bem gostoso. Bem gostoso não, é um livro emocionante, mas importante. Eu gostei muito de ter lido Importante, ele. né? Reflexão. Pô, muito legal. E faz realmente sentido, né? Ainda mais nessa correria que a gente experimenta todo dia, né? Aí, às vezes, a gente sente o dia... E, na verdade, a gente nem sente o dia passar, né? O dia passa e a gente... Enfim, é realmente importante a gente saber aproveitar, desfrutar cada momento, que é isso, exatamente. Aproveitar cada sanduíche. Muito boa a dica. Aproveitar cada Obrigado, Augusto. sanduíche. Bom, então, esse foi o nosso Systems Talk. Agradeço imensamente, Augusto, por ter topado participar do nosso bate-papo. Foi muito engrandecedor, muitas experiências relevantes e apesar da gente ter aqui focado muito na indústria aeroespacial, acredito que elas transbordam para toda e qualquer indústria, né? Como a gente sempre tenta ressaltar da importância da engenharia de sistemas. E peço para você que está nos ouvindo, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, todos os nossos canais no YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook. Estamos sempre lá tentando colocar cada vez mais material de qualidade sobre engenharia de sistemas, pensamento sistêmico, tudo na língua portuguesa. Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado, Diego. Obrigado, Bruno. Foi um grande prazer ter participado desse programa aqui com vocês. O prazer foi todo nosso, Augusto. Muito obrigado mesmo. O papo foi ótimo.